Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus esteja presente na vida e no coração de todos nós, unidos na fé desse dia 19 de julho, de 2024, nessa sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O evangelho que a igreja nos apresenta vem de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, passou no meio de uma plantação, um dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não tereis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, nós aqui abrimos o nosso coração para ouvir o evangelho do dia de hoje, procurando nos alimentar da palavra de Deus, para que Deus possa nos orientar, nos guiar e nos fortalecer no exercício da fé e da oração. Na época de Jesus, um dos grandes problemas de Jesus era em relação à lei. A lei que a tradição religiosa foi inventando, de modo que o sábado se tornou mais importante que o ser humano. O sábado se tornou mais importante do que a fome. O sábado se tornou mais importante do que curar um doente. E Jesus sempre se colocou contra isso. Algumas práticas religiosas Jesus não tinha. Um era não respeitar o dia do sábado, porque para ele o ser humano e o bem-estar humano é mais importante que a lei, que as normas, que os preceitos. A segunda dos evangelhos nunca disse que Jesus fez uma oferenda no templo, que Jesus teve uma prática de oferecer. Os pais sim ofereceram pombinhas, rolinhas, mas Jesus não. O que a gente pode deduzir isso é porque a fé humana ela vai nos libertando de certas coisas e vai nos colocando outros critérios na vida. A religião, a gente tem uma mania religiosa de inventar leis, normas do pode e não pode. Nós temos essa necessidade enorme de ficar inventando pode, não pode, isso não pode, isso pode, isso pode. A igreja do pode, não pode não tem espaço para o Espírito Santo, nem para a criatividade e muito menos para a palavra de Deus. Ela tem espaço simplesmente para atitudes ligadas ao farisaísmo, ao legalismo. Então o que nós temos no evangelho de hoje? Nós estamos diante de uma situação de fome. No dia de sábado, os discípulos pegam espigas. A lei não proibia você pegar espigas, essa norma não tinha, mas o legalismo faz com que a gente comece a criar normas para todos os lados. E aí pergunta a Jesus, olha, por que seus discípulos estão fazendo aquilo que não se pode fazer no dia de sábado? Jesus, para se salvar, ele recorda Davi, que num período de fome entrou no templo e comeu os pães oferecidos que somente os sacerdotes poderiam comer. Então Jesus faz uma lembrança de Davi, que era respeitado e que teve essa atitude de comer aquilo que não podia, porque era uma oferenda a Deus. E então Jesus vai buscar no Antigo Testamento esta referência, este ensinamento, uma proteção e ao mesmo tempo uma referência antiga para poder fazer isso. Depois Jesus recorda e vai lembrando, se você estivesse lembrando que Deus quer compaixão e misericórdia, não holocausto, talvez seria mais fácil vocês entenderem isso. Então nós temos no Evangelho essa referência de Jesus que coloca, professor, não, a questão não está nem sendo discutida aquilo que realmente está sendo praticado, que é o fato de roubar, viu?
nunca leste na lei de sábado. Aí a outra referência que Jesus faz é que os sacerdotes no dia de sábado podiam trabalhar no templo, podiam violar o sábado, porque era o dia de oferenda, era dia de recursos, era dia de oferta, era dia de holocaustos. Então os sacerdotes, eles podiam, que é o que acontece muitas vezes, a igreja fala para a gente guardar os domingos e dias santos, mas os grandes santuários, os funcionários têm que trabalhar nesses dias. Nossas grandes igrejas, os funcionários precisam trabalhar nesse dia. Afinal, quem é que vai cuidar de uma igreja? Então a gente mesmo, às vezes, nós somos os primeiros a não dar folga para os funcionários da igreja nos dias de domingo e nos dias santos. Porque é o dia que o povo vem na igreja, a gente precisa de alguém para cuidar da igreja. Principalmente esses lugares maiores, essas igrejas maiores, que exigem um pouco mais de estrutura de gente. Então nós vivemos sempre essa hipocrisia, e por isso que Jesus termina no Evangelho: se tivesses compreendido o que significa que era misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós temos a mania, às vezes, de querer substituir a vida humana por regras e normas. E a gente vai criando essa igreja do pode e não pode. Essa igreja, às vezes, legalista, cheia de vaidades, cheia de shows, de espetáculos, e muito pouco presente a palavra de Deus, muito pouco a misericórdia, muito pouco a compaixão, muito pouco o perdão, muito pouca convivência. Nós vivíamos uma época e uma neurose de que todo mundo quer formação, mas aí a gente está querendo intelectualizar a fé, como se a pessoa que conhecesse muito, ela fosse melhor. Há pessoas que lê muito e não melhora de vida. Há pessoas que estudam muito, isso não impacta a vida dela, o comportamento dela, o modo de agir, o modo de viver, o modo de se comportar. Então há muita coisa inútil na vida, e por isso que a vida acaba se tornando, tendo sua fonte de melhoria na simplicidade mesmo. No momento que a gente se livra de certas coisas, que a gente vai ver, isso não nos traz nada de bom, não nos traz nenhuma referência, não nos traz nada de diferente. E o Evangelho de hoje é esse alerta do momento em que nós nos tornamos extremamente legalistas, e por causa da legalização e do excesso de leis e normas, de pode e não pode, de proibições, a gente perde a sensibilidade até diante da fome, até diante das necessidades básicas do ser humano. Os fariseus não estão interessados na fome dos discípulos, não estão acusando eles de estarem roubando espigas, mas estão preocupados em preservar o sábado. Não estão preocupados com aquilo que é o verdadeiro sentido das coisas. Olha, eles estão com fome, eles estão sem comer, mas não adianta. Então a gente vai buscando isso. Mas por uma questão de conveniência, de lucro, de interesse, os sacerdotes no sábado podem trabalhar dentro do templo, podem violar o sábado. Então Jesus faz uma crítica sobre a hipocrisia religiosa, né? A hipocrisia do mundo que nós vivemos. A hipocrisia de que a gente submete o povo a certas regras e normas, mas a gente às vezes não faz a mesma coisa. É aquilo que uma vez uma senhora foi abandonada pelo marido, e foi chegar no padre, disse: meu marido foi embora, eu posso comungar? O padre disse: não pode. E aí ela perguntou: e eu posso devolver o dízimo? E ele falou: claro, deve. Eu disse: meu dinheiro vocês querem, né? Mas me acolher, além de eu ter sido abandonada pelo meu marido, agora também eu sou abandonada por Jesus Cristo. Mas meu dinheiro vocês querem, né? Meu dinheiro vocês é um dever, né? Então nessas coisas seria muito interessante, já que quem não pode comungar não deve devolver o dízimo também. Aí não, a gente já se arrepia, né? Então peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós, que perdoe os nossos pecados, que nos livre, nos cure, nos ajude a fugir um pouco desse pode não pode, desse mundo legalista que não produz frutos de misericórdia, de amor, de compreensão e diálogo. E que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecendo na fé, nos ensinando a rezar, nos dando o coração mais calmo, mais tranquilo, mais sereno, um pouco mais de esperança em dias melhores e futuro melhor. Um abraço e até mais.